ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da ABMS, Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, e por falar em educação. E esse é um podcast mais que especial. Nós estamos gravando diretamente aqui do 17º CEBESP, aqui na Vila Galé, em Touros, no Rio Grande do Norte. E dessa vez, nessa gravação em especial, nós vamos falar um pouquinho dos desafios e das transformações regulatórias, tecnológicas e sociais que vamos avistar aí no horizonte, a questão do setor privado de educação, que precisa, mais do que nunca, ter uma representatividade firme, forte, ter um diálogo qualificado, né? E principalmente ações estratégicas. E neste episódio, então, nós vamos conhecer qual tem sido a visão, as prioridades, os compromissos da nova gestão da ABMS, que tomou posse recentemente, para o próximo triênio, 2025 a 2028. Então, nós gostaríamos de apresentar para os nossos ouvintes e telespectadores como que a associação está se preparando para esse momento, como que ela vai atuar na defesa das instituições de ensino superior particular, quais serão as pautas chamadas prioritárias, como que vai fortalecer esse diálogo, principalmente com o governo, com o Congresso também, que é super importante, e com a sociedade. Então, vou apresentar para vocês os nossos convidados. Nós temos aqui o vice-presidente da ABMS, diretor-geral da Unifron Educacional, Henrique Sartori. Obrigado, boa noite. Conselheiro do CNE. Conselheiro. Conselho Nacional de Educação. Conselho Nacional, muita obrigada. coisa. Nas horas vagas, né? É muita coisa. Currículo extenso. Também temos a vice-presidente da ABMS, vice-presidente de Excelência Acadêmica e Institucional da Cruzeiro do Sul Educacional, Beatriz Maria Eckerthoff. Obrigada. E também o diretor-geral da ABMS, também presidente da ABRAF, Paulo Chanan. Que prazer tê-los aqui conosco. Obrigada pela participação. Obrigada. Falar um pouquinho aí para os associados, para a sociedade, para o governo, essa nova visão, essa nova etapa que a ABMS está passando, né? Então, eu gostaria de saber dos senhores quais são as expectativas de vocês assumindo esse cargo, assumindo esse papel, diante de tantos desafios. Começar com o Sartori. Eita, então vamos lá, né? Primeiro, obrigado a todos os meus colegas de bancada, todos que nos acompanharão, né, nesse vídeo que ficará, né, marcado na história da BMS, já no CEBESP, aqui em Touros, e falar que a nossa expectativa é a melhor possível, né? Quando a gente assume um compromisso, principalmente ao lado desses dois grandes expoentes que estão aqui, é pensar que uma instituição ela pode contribuir muito para um setor que ela representa, né? E fazer com que isso seja uma força motriz tanto do planejamento quanto das ações que serão empregadas. E a nossa chapa, né, quando tomou posse, ela é chamada, né, ela assim foi nominada pelo presidente Janguier, de autonomia e ação, né? Então eu coloco os 3 pontos que a autonomia é importante, a defesa, né, dessa prerrogativa que as instituições têm no Brasil, que é uma prerrogativa dada inclusive pela Lei de Diretriz e Base da Educação, onde as instituições são autônomas para se organizar academicamente, administrativamente, né? E a partir disso também colocar suas pautas educacionais, seguindo, obviamente, as regras. Nós vamos falar muito delas aqui, né, Paulo e Beatriz, né? Mas também colocar que o nosso intuito, enquanto uma entidade associativa que representa a educação privada no Brasil, tem pautas específicas para trabalhar e defesa daquilo que acredita. E um segundo ponto no que a gente acredita, ou que pelo menos está sendo pautada, assim a nossa chapa, né, ou pelo menos a nova gestão, é a defesa desse setor, né? É a defesa que envolve interesses, né, todos eles legítimos de uma instituição, de um setor que busca o desenvolvimento econômico numa determinada área, né, daqui do nosso desenvolvimento nacional, estratégico, e se posicionar nessa defesa das instituições, dos dirigentes, do corpo docente, dos alunos que hoje estão sob a nossa responsabilidade. E fechando, né, nesses 3 pontos que eu acredito que eu possa contribuir com a sua pergunta, né, é trazer também aquilo que nos move, aquilo que nos coloca no século XXI, que é o empreendedorismo, a inovação, a busca por novas alternativas educacionais, né, se atentar no que o jovem,
o adulto que quer da educação superior, principalmente privada, e com isso fazer com que as instituições também fiquem nesse, né, ou pelo menos colhem nessa proposta daquilo que a nossa sociedade espera. Paulo Chanan já está vindo aí também do Fórum Brasil Educação, já está com uma longa trajetória aí também dessa luta do setor das instituições de ensino superior. Como é que está sendo agora nessa nova reestruturação da BMS, Chanan? Bom, primeiro é importante dividir a mesa com pessoas aqui que estão ao nosso lado nessa luta e de fato estão contribuindo para o diálogo, contribuindo com propostas, contribuindo com ações efetivas. Dizer que esse novo momento da BMS, né, que é na gestão do professor Janguier Diniz, nós tínhamos umas propostas que foram formalmente elaboradas, além de todas essas que o Henrique colocou e que eu imagino que a Beatriz também venha trazer. Eu destaquei 3 só para dar impulso aqui ao nosso debate, embora eu vou começar com a quarta, porque a quarta, que não estava ali, mas que o professor Janguier, ao assumir a BMS, diz que será o mote, que é a defesa implacável dos direitos dos associados, especialmente daqueles com mais dificuldade. Então, passou a ser o motivo pelo qual a gente tem todos os dias reforçado o nosso trabalho na associação. Então, começo por esse, e o papel, eu acho que é perfeito, a BMS tem que ter esse papel. Nós temos hoje um mercado educacional bastante complicado, com dificuldades imensas, especialmente para os pequenos mantenedores. E esses pequenos mantenedores se socorrem muito mais da associação do que os grandes mantenedores, porque eles precisam de informação, eles precisam de direcionamento, e a gente pode contribuir com isso. Então, primeiro destaque seria isso. O segundo, aí já dentro das nossas propostas formais, dialogar com o MEC. E esse diálogo ser no nível de igualdade de condições, né? Nós precisamos deixar muito claro no Ministério da Educação que somos parceiros do Ministério da Educação, contribuiremos sempre que formos chamados, mas que naquele momento que a gente também necessitar ir ao Ministério da Educação para levar aquilo que é um anseio dos nossos associados, a gente tem as portas abertas. A reciprocidade, né, Paulo? E consiga esse diálogo dessa forma. Uma segunda dentro das propostas formais, né, seria continuar tentando aquilo que é historicamente uma defesa, uma bandeira do setor, participar de todo momento, né, de comissões, de tudo aquilo que o Ministério da Educação promover para novas políticas educacionais, né? Porque o setor privado, por muitos anos, foi privado de lugares nessas comissões, nesses grupos de trabalho e tudo. Uma luta grande nos colocou lá, mas ainda de maneira tímida, e ainda a gente percebe que alguns grupos, né, especialmente os criados recentemente, excluem o setor privado da participação. Sob vários argumentos, mas a gente tem que continuar brigando para participar de todos, porque todos são do interesse das associações, das instituições privadas. Todos vão bater em nós, então nós precisamos avançar nesse diálogo. E o terceiro que eu anotei, eu acho que é o momento da gente também estar pensando em apresentar propostas ao PNE, porque o PNE vem patinando, né? Tá um imbróglio lá que a gente não sabe se o travamento está no MEC ou se está lá no Congresso, aonde que está esse problema. O fato é que a gente não tem um PNE e já era para ter desde 2024 o novo, né, PNE, e ele não vem. E já que não veio, a gente tem chance de propor, né, coisas para isso. Então, de uma maneira geral e rápida, até para que a professora Beatriz também se manifeste, eu acho que a gente está com esses pontos de ataque desde o início do nosso trabalho nessa gestão do professor Janguier Diniz. Aproveito então, já passo a bola para a professora Beatriz. Eles falaram aqui da importância da defesa, né, da legitimidade dos associados, né, e como eles podem contribuir muito por esse debate, pela evolução da educação, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dessas propostas, assim, o que é possível trazer de benefícios e exemplos e casos de sucesso que com certeza vão contribuir para todo mundo numa situação como essa. Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui com 2 grandes amigos que eu admiro muito, como profissionais e pela amizade. E dizer também que é uma honra muito grande
participar, né, da diretoria da BMS, como vice-presidente representando as universidades, ali com Janguier liderando e Chanan, Sartori, Nisquet. Bom, Sartori e o Chanan falaram tudo, né, plenamente de acordo com tudo isso. Eu acho que, vou pegar um gancho no que o Chanan falou, desse lugar do privado nos órgãos, né? E aí eu trago rapidamente uma experiência minha, como estando aí 12 anos em Brasília, né, participando de muitos comitês, de muitos conselhos, CAPES, e tive a oportunidade de dirigir o CRUB, né? O CRUB é o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, para quem não sabe. É um conselho, um órgão muito tradicionalíssimo. Foi fundado em 67, foi uma das primeiras entidades, e desde 67 muda o presidente a cada 2 anos. E desde 67, se olhar na galeria, sempre homens, e sempre reitores de públicas, confessionais, e eu assumi em 2002, 22, 23, foi o ano da gestão, período da gestão. Fui a segunda mulher e a primeira de educação privada. E isso deu... Rompeu um paradigma. Rompeu um paradigma muito grande. Você estava no CNE na época, né, Sartori, você lembra? E rompeu um paradigma muito grande, e aí eu acho que, Chanan, é importante trazer aqui, esse mostrar também o que o ensino privado faz, né? Porque lidando ali com os segmentos que o CRUB tem 4 vice-presidências, né? Uma das federais e estaduais, outra das confessionais, outras comunitárias e outra das privadas, né? Das comunitárias até a vice era Sereta. E o quanto a gente pôde mostrar aqui o que o ensino privado faz no Brasil, que às vezes isso fica. Então, eu acho que essa é uma oportunidade também, né, de trabalhar, eu vejo muito isso, de trabalhar proposições, né, pautas propositivas, né, e os segmentos se unirem naquilo que é comum. Claro que em alguns momentos os segmentos têm interesses diferentes, mas a gente procurar sempre unir os segmentos quando as pautas são comuns e fortalecer. Eu vou voltar num ponto aqui que o professor Chanan falou, da questão das propostas do PNE, do Plano Nacional de Educação. Como é que tem sido a atuação da BMS agora, esse novo formato, com relação à atuação no legislativo, junto com os parlamentares? Vai ter uma atuação mais forte, vocês vão estar mais presentes lá, não só na parte... Porque o MEC, a gente já sabe que já houve um avanço significativo nesse diálogo, né? E na hora da legislação, como é que vai ser esse trabalho de vocês? Eu vou começar respondendo, primeiro reportando a gestão anterior. Claro, nós estamos empossados, né? Então não há como a gente falar que as propostas que nós levamos vieram dessa gestão, vieram da gestão do professor Celso Nisquet, e que foram muito intensas. Nós temos um trabalho no Congresso, uma assessoria parlamentar que nos ajuda na interlocução com as pessoas do Congresso Nacional, quer sejam os senadores, quer sejam os deputados. E nessa relação, e aí já num trabalho combinado entre a BMS e o Fórum Brasil Educação, a gente tinha uma pauta, né, e dentro dessa pauta, diversos assuntos que foram trabalhados para serem levados às pessoas que estavam cuidando do projeto de lei do PNE, e algumas coisas sendo modificadas, e ainda estão em estudos, e ainda estão em debate, que a gente pode ver ser colocado ainda lá. Evidente que, como eu disse no começo, ele não foi votado ainda, se não está definido ainda, nós continuaremos com esse trabalho, vamos retomar esse assunto com a assessoria parlamentar para que ela leve, para que ela nos aproxime ainda mais de quem está com a decisão sobre isso, para que a gente possa inserir novos contextos, vamos dizer assim, ou novos assuntos dentro dessa plataforma. Mas já me preocupa uma coisa, e eu já vou deixar aqui o debate, porque já que o assunto foi o PNE, e estava ainda há pouco dando uma entrevista ali sobre a questão de quanto o novo marco regulatório pode interferir nas questões relativas ao PNE. Porque, nitidamente, a gente está falando de um lado do PNE, que é uma ideia de expansão da educação superior, o
tempo todo buscando uma quantidade maior de alunos incluídos. Metas, né? Metas nesse sentido. Metas nunca atendidas. Metas sempre que foram vencidas e que nós não conseguimos alcançar. E de outro lado, a gente vem com um marco regulatório que está claro para todos que o dificultador da transferência de um curso que era dado à distância para um curso exclusivamente presencial, a dificuldade de oferta desse curso, a exclusão de 2.200 municípios de um curso que tem quase 100 mil alunos matriculados, a dificuldade colocada pelo decreto que vai exigir um incremento de mensalidades, cálculos recentes estão dizendo que mais de 50% no custo de alguns cursos vai impactar as instituições, provavelmente parte desses custos serão repassadas às mensalidades. Aumento de mensalidade significa exclusão de alunos, porque nós não temos nenhuma sinalização do governo num paralelo com o financiamento estudantil, que seria uma alternativa para o discurso casar com aquilo que é meta do PNE. Então nós temos um paradoxo que está em pleno vigor, que é votarmos o PNE para buscar expansão e temos colocado em funcionamento um decreto que nitidamente vai causar, no mínimo, uma estagnação, se não causar uma retração de matriculados, de ingressantes. Então, essa dicotomia, que daí eu acho que meus colegas aqui podem me ajudar no pensamento, se o governo não atacar rapidamente com um projeto de financiamento diferente, inclusive, do FIES atual, porque esse aí não inclui mais, né? Esse FIES atual já tem um dificultador todo da modificação que ele sofreu. Em 17, né? 17, quando ele foi modificado, né? Se a gente não atacar, retomar o FIES num pensamento de antes de 17, rapidamente, o governo vai experimentar uma pecha de ser o governo que excluiu pessoas da educação superior, combatendo justamente uma política e mesmo promessas de campanha que sempre foram no sentido contrário. Eu não sei como é que vocês veem isso, mas eu estou vendo com uma preocupação muito grande, porque não estou vendo nada para mitigar o que eventualmente o novo decreto possa trazer nesse sentido. Embora, já disse aqui, inclusive nós tivemos outro podcast, eu disse aqui que há muitos pontos positivos no decreto. Sim. E nós hoje prestigiamos a professora Marta na sua palestra, justamente porque reconhecemos que há uma série de detalhamentos no decreto que ajuda a compreensão, há uma indução à avaliação em polos que vai ajudar, provavelmente, não digo nem a qualidade, mas a retirada da oferta ruim do cenário que penaliza todo mundo. Irregular, ilegal. Né? Então, há muitos pontos positivos, mas no contexto geral, quando a gente pensa nessa questão de aumento de mensalidades, de tirar um curso que está no ensino à distância e jogar ele só exclusivamente no presencial, excluindo muitos municípios dessa oferta, me preocupa. E eu não sei como é que vocês veem isso. Professor Sartori, diante do que o Xanan acabou de dizer, a gente sabe que você já esteve do outro lado do balcão. Do outro lado do balcão, né? Então, assim, quais são as consequências disso? Mas com outro pensamento. Certamente. Agora, você esteve do outro lado. Acho que são momentos diferentes, né, Paulo? É verdade. Eu quis dizer no sentido assim, você já esteve do outro lado do balcão e sabe da perspectiva do que isso implica no vencimento dessas metas, né? O quanto que isso acaba prejudicando todas as políticas públicas para o setor. E agora que você está do lado de cá, como você vê a necessidade dessa contribuição? Da ABMS está ali justamente para falar, agora é o momento de sentar, reorganizar e vamos pensar num futuro melhor. Não é bem isso? É exatamente isso. Eu faço coro aqui ao que o Paulo falou, né? Porque, vou tentar dividir em dois momentos o meu pensamento sobre isso, tá? Primeiro é de uma nova política pública, né? Que o decreto apresenta. O decreto apresenta uma política, né, nova, né, assim denominada, né, política para a educação superior em relação à educação à distância, que no meu ponto de vista, o Estado tem a legitimidade e principalmente o governo, né, tem essa legitimidade de apresentar novos caminhos, novos rumos, né, trazer o que ele pensa para uma determinada política, mas a gente tem que lembrar, e aí o Paulo botou um ponto que é fundamental, quando a gente pensa política, seja ela para o decreto, né, seja ela para o PNE que está sendo discutido, porque querendo ou não, o MEC, o governo, ele influencia, ele vai colocar a sua mão, né, nessa política nacional de educação que está aí, ele tem que pensar em duas questões importantes. Primeiro é o texto, óbvio, que tem que seguir
né? A legislação tem que estar de acordo com o que a nossa Constituição preconiza, o nosso pacto social assim preconiza. Uma redação bem escrita. Uma redação, né? Escrita, clara, né? Concisa, mas que o PNE anterior ele era muito criticado porque ele tinha metas, né? Muito audaciosas que, digamos assim, né? Uns sonhos inalcançáveis, né? E tanto que na leitura do PNE isso é nítido, notório para todos, né? Pouquíssimas metas foram atingidas porque elas foram pensadas olhando um contexto que na verdade não existia. E até puxando o gancho do nosso seminário aqui, né? Quando a gente fala de futuro, né? Hoje nós falamos hoje cedo, né, Paulo? De futuro, né, Beatriz? Sim. É você entender como que esse futuro vai chegar, né? E como que nós podemos usar o presente para que o nosso futuro possa ser bem desenhado. E o que acontece, obviamente, quando a gente planeja um plano decenal, por exemplo, que é o PNE, a gente esquece que ele precisa de um cheque, né? O que eu quero dizer com cheque? Ele precisa de orçamento, né? Ele precisa estar casado com essa ideia do que eu quero fazer, do que o governo, que a sociedade espera, com aquele recurso que nós temos para colocar. Então não adianta, vamos dobrar a matrícula. E se eu não tenho um programa para isso, né? Se eu não tenho, aí eu vou obrigar que os órgãos de controle, que as entidades públicas, né, as instituições privadas entrem num projeto que, na verdade, elas esperam também que há uma participação pública para atingir essas metas. Então, eu costumo dizer, tem a parte do sonho, do papel, e tem a parte da implantação, que ela é muito difícil. Por quê? Daqui 2 anos, 1 ano, a realidade fiscal, tributária, orçamentária do Brasil é outra, né? E aí vai atingir. E vem outros decretos, portarias, que também podem prejudicar aquilo que se está pensando no Plano Nacional de Educação. E para isso acontecer, tudo tem que estar em sintonia, tem que estar casado. Exemplo, o decreto de 2017, não sendo saudosista aqui, mas nós conversamos muito sobre isso, né? Ele vinha justamente para tentar reverter um quadro já diagnosticado, né? De declínio das ofertas, né? De queda nas matrículas, né? Do aumento da evasão. Então foi pensado nesse momento, né? Um decreto, uma posição do Ministério naquele momento justamente para combater isso. Então o decreto atual ele tem o seu mérito, a equipe trabalhou muito para isso, a secretária esteve aqui hoje entregando várias mensagens importantes e a gente tem que comemorar esses avanços porque a legislação tem que acompanhar a sociedade e mais tem que olhar o que vai trazer de impacto, né? E esse impacto ele tem que conversar com essa regra nova que vai sair, que o Congresso ainda está discutindo. Nós estamos 1 ano atrasados, já teve uma postergação, né, um sobrestamento desse PNE no Congresso, né? E aí a gente agora, enquanto associação, enquanto a BMS, a gente vai apropriar, né, nessa discussão no Congresso para trazer também perspectivas que possam dialogar com os interesses, né, do setor privado, dos alunos, dos professores. Professora Bia, dentro da BMS você está aí coordenando as faculdades, não é isso? As universidades? Universidades. As universidades. Representando, né? São os segmentos de representação. Né? Explica pra gente como é que está sendo essa atuação no sentido de trazer também para essa discussão, como o professor Xanã falou um pouquinho no começo, das pequenas e médias instituições de ensino. É importante também estar nesse debate, trazer a realidade delas para que a gente consiga trazer um cenário melhor para todo mundo? Com certeza, é importante. Também faço coro com o que o Xanã falou, o Sartori falou. E aí, trazendo então um pouco para dentro, para a gestão, né? Talvez o Sartori possa falar melhor representando aí as faculdades, né? Que eu estou mais representando ali universidades e grande grupo. Mas trazendo tudo isso para a gestão, né? Então, ali dentro da instituição, no dia a dia, o que significa isso, né? O não financiamento para atender o PNE, tudo que eles muito bem trouxeram já. O que eu vejo assim, hoje em relação ao decreto? Sim, eu acho que oportunidades, né? Eu acho que muitas coisas que a Marta trouxe hoje de manhã, como você falou, são importantes, sim, né? A questão de suma importância. Eu acho que o processo ele foi muito democrático também no sentido de criar
né, reativar os CCPARes, Exato, ouvir as entidades. Exatamente. Então, acho que foi um trabalho ali de muito esforço aí de trazer a sociedade. O que eu vejo hoje, falando como gestora, é do momento que sai esse decreto, né? A gente que está na gestão lá do dia a dia da instituição, você tem toda uma programação orçamentária para o ano, você tem um planejamento estratégico para o ano, né? E aí, por uma questão de atrasar um pouco ou demorar um pouco a publicação do Congresso, a gente enfrenta agora também uma preocupação em deixar, talvez, de oportunizar os nossos estudantes matricular já, né, no segundo semestre. Porque os cursos, por exemplo, que migram do EAD para o semipresencial, a gente tem os 90 dias, né, e aí é toda uma estrutura para refazer esses projetos pedagógicos, esses desenhos curriculares. Então, talvez também ali vai atrasar um pouco, vai diminuir um pouco o ingresso dos nossos estudantes no segundo semestre. Então, eu acho que eu vejo isso como uma coisa que não só afeta as universidades, os centros universitários, as faculdades, mas afeta o próprio candidato que quer ingressar no ensino superior já, no segundo semestre. Então, eu vejo isso como uma coisa que a gente precisa conversar sobre, né? Só contextualizando tem que lançar luz nisso, né, Beatriz? Tem que lançar luz nisso. É uma coisa que ainda a gente não está... Só para a gente contextualizar o nosso ouvinte, o nosso telespectador, nós estamos gravando esse podcast no segundo dia da programação, né, do Congresso. E a secretária das séries esteve aqui conosco e trouxe realmente todo o detalhamento desse decreto que trata justamente do marco regulatório da EAD. Então, só para a gente deixar todo mundo no mesmo, na mesma linha, né? Eu quero pegar carona no que a professora Beatriz está falando, porque eu acho que tem uma coisa um pouco ainda, um assunto pouco tocado, que vai se agravar provavelmente nos próximos meses, ou no próximo ano, enfim, porque nós temos 2 anos aí para poder fazer essa transição, toda, né? Essa transição toda, mas eu vejo com muita preocupação, que está relacionada às pequenas instituições. Faculdades, né? As pequenas instituições, em sua ampla maioria, elas se preocupam muito com o ensino presencial. Sim. Né? Elas têm pensamento de ensino presencial. Muitas delas não se credenciou ao ensino à distância, muitas, porque encontravam o seguinte: a oferta ruim no município pequeno, com uma oferta presencial boa naquele município, dava a ela uma vantagem competitiva, porque ela podia anunciar, olha, aqui tem estrutura, esse polo não tem. Aqui eu tenho o professor, do polo não tem. E ele fazia uma série de medidas que... Até um contraponto, né? Fazia Era um com que ele contraponto vivia, ali. fazia com que ele vivesse, na verdade, sobrevivesse nesse cenário bastante difícil. Com a chegada do semipresencial, o que vai acontecer provavelmente, né? Isso eu estou tentando aqui imaginar um futuro próximo, porque a gente conversa muito isso, dentro de um cenário muito factível, porque Sim. A gente tem conversado com muita gente. Seguramente vai haver uma migração do ensino presencial para o ensino semipresencial e do ensino à distância para o ensino semipresencial. Isso está da distância para o semipresencial por força do próprio decreto. Exato. E do presencial para o semipresencial, porque muito eu já vou ter estruturar aquele polo lá mesmo, e eu posso ofertar. Por que eu vou ofertar cursos presenciais se eu posso ofertar o semipresencial mais barato? Inclusive na sede, né? Isso. E aí aquele menor de uma cidade pequena que tinha uma vantagem competitiva, ele perdeu. Porque aí ele vai concorrer com uma outra instituição, mesmo sendo polo, mas que tem uma estrutura, que tem mediador pedagógico, que tem uma condição que vai bater com a dele, e ele perde. Só para gravar, aqueles que não têm o credenciamento EAD, eles vão ter que se credenciar o EAD para só depois, e um processo que demora de 2 a 3 anos, com bastante rapidez, só depois eles poderem ter acesso aos cursos semipresenciais. E ainda vão ter que passar para o processo de autorização dos cursos, que são faculdades, né? Eles não têm autonomia e tudo. Então, a médio e longo prazo, provavelmente a gente vai ver instituições pequenas com muita dificuldade. Não sei, é um outro ponto que o decreto não cuida, né? E que talvez o governo devesse pensar uma forma de mitigar isso,
porque instituições pequenas são importantíssimas ao sistema. Sim. Há lugares que só tem elas. A interiorização Grande das parte, instituições. Né? Paulo, você tem aí 70% das instituições de ensino com até 500 alunos matriculados. Exato. Então, Né? Nossa, é muita... Então, o sistema ele é composto das pequenas. Exato. Né? Você tem ali as médias posicionadas principalmente, né? Depois de... vamos colocar ali no início do século novo, né? Vou falar agora do atual, mas eu queria... Dos anos 2000, né? Para cá, com centros universitários, né? O que aconteceu é isso. Hoje, antigamente, as entidades autônomas, né? Eram as universidades, que todo mundo almejava, né? Então, a cada 30, 40 credenciamentos de um centro universitário, nasce uma universidade, né? Eu estou falando privada, né? Não as que são criadas por força de lei. Mas o que acontece? Hoje, os centros universitários, eles estão em maior número do que as universidades, já há muito tempo. Sim. Inclusive públicas e privadas, se somar tudo, né? Sim. E acredito que nessa tendência que você menciona, aquelas faculdades que ainda possuem, né, uma vantagem comparativa no seu local, elas vão estar se preparando para se recredenciar como centro universitário para poder sobreviver. Para poder cantar autonomia ali, né, para fechar, abrir, aumentar e rapidamente, né, sair da regulação do MEC. Mas aí é uma crítica, eu estou pegando teu gancho e pegando teu tempo aqui, né? Desculpa. Imagina. Né? Mas aí a gente se empolga. Claro, mas né? é isso. Mas o que acontece? O podcast é para isso. A regulação, ela pega em primeiro lugar as pequenas IES. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, o que acontece? Vamos mexer na regulação. Ótimo, é importante mexer na regulação. Só que a regulação ela vai atingir as pequenas instituições não autônomas. Isso. Só que quem causa o impacto, digamos assim, da oferta, do volume de oferta, não são as pequenas, são as autônomas, que podem criar, fechar curso, aumentar a vaga, diminuir vaga, né? Aumentar, criar polo, fechar polo. Então, elas têm autonomia. E, na verdade, quando a gente jocosamente fala, né, o sistema está ruim, está todo mundo ofertando o que quer, é porque o MEC precisa olhar para as instituições autônomas, né? E aí eu estou puxando a brasa para minha sardinha aqui, né? De falar das pequenas IES, porque realmente é isso que acontece. As pequenas sofrem naturalmente o peso da regulação, porque elas precisam do ato autorizativo do MEC. As autônomas não, né? E por isso que é importante que a regulação ela olhe todos e que saiba contemplar esses contextos, né? E não é à toa que tem a necessidade de uma associação representativa presente, forte, né? presente, unida por um propósito, né? Para que todos sejam beneficiados, mas principalmente o aluno. A gente está falando aqui, a preocupação mas o foco mesmo é o aluno. Será como que ele vai também como é que se diz? Se adequar? A gente está falando do marco regulatório do ponto de vista da associação, mas e do ponto de vista do aluno? Como é que vai ser isso? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Quer falar, Bia? Eu acho que eu vou sair um pouquinho aqui do marco, né, e trazer isso do ponto de vista do aluno, né? Eu acho que as instituições, a BMS também tem uma grande contribuição a dar ali às pequenas, médias e grandes, no sentido de que a gente está passando por um momento muito transformador da educação, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, eu acho que isso, e aí o aluno no centro, né? Se a gente pensar aí nessas mega travessias pelas quais a gente está passando, são a tecnologia, a inteligência artificial entrando e o professor preparado para um lugar que ele não é esse o lugar que ele vai assumir, né, nessa nova educação, digamos assim. Toda a questão de lifelong learning, enfim, eu acho que a gente está passando por um momento que a gente precisa olhar para o aluno no centro, redesenhar esses currículos pensando em personalização, em transversalidade, né? Porque o momento é muito transformador, né? Hoje a função da universidade do ensino, do professor, da sala de aula, do curso, não é mais levar informação, né? Não é mais ensinar, né? E sim focar no aprendizado para que o estudante possa, de fato,
né, pegar esse mundo, esse bombardeio de informações, transformar em saber, em sabedoria, em conhecimento, impactar na sociedade, com o que ele vai aprender. E aí eu acho que a gente tem também uma grande questão ali na BMS de formar grupos de estudo mesmo, de apoio, né, formação de professores, inovação, enfim, eu acho que a pauta é extensa, a pauta é extensa e o momento é muito transformador, né? Nós estamos passando por um momento de muita transformação, tecnologia, a questão da verde, né? Ambiental, as novas competências e habilidades. Ali saiu o relatório do Fórum do Banco Mundial recentemente, né? E as habilidades aí focadas de 2025 a 2030 é uma formação humana, técnica. São mudanças rápidas. São mudanças muito rápidas e eu acho que ali a entidade também tem muito a contribuir, né? Com as pequenas, com as médias. E nessa questão dos alunos, eu queria acrescentar um fato aí, que é o impacto que o próprio decreto causa na vida do aluno. Exato. Não é só nas instituições. Veja, quando eu tiro um curso do EAD e jogo ele para o presencial, e considerando que 2.200 cidades brasileiras só têm ensino à distância, quem estava fazendo isso vai ter que sair da cidade, né, para fazer em outro lugar, ou perder o sonho. Não posso mais fazer aquilo. Então, você impacta o aluno ali, impactou na vida dele. Quando você também faz esse processo de aumentar a presencialidade, ainda que muitas vezes eu concorde em alguns casos, mas aumentar a presencialidade, você impacta o aluno que estava com a sua vida organizada para ter essa questão da flexibilidade, do horário, do transporte público, que ele estava fora dele, o custo com o transporte estava condicionado àquela vida que ele tinha, você vai aumentar, então você vai impactar na vida dele. Quando você cria uma condição de aumento da mensalidade escolar, ou você vai tirar ele da escola, ou você vai impactar na vida dele, que tinha o seu ganho direcionado um tanto para a educação, e agora vai ter que... Então, veja, o aluno está muito impactado nesse processo, e eu acho que ele nem percebeu que ele está tão impactado. O aluno vai perceber mais para frente. Então, eu acho que a gente tem que também refletir sobre isso. E uma preocupação que eu vejo também com esse lugar do aluno, essa preocupação do aluno, porque o curso que ele está fazendo, ele será extinto. Sim, né? sim. Então, assim, como é que fica a segurança do nosso alunado em saber que ele vai terminar um curso que está extinto? Exato. Né? Então, essa é uma preocupação também da gente preparar as universidades na questão da comunicação, da ouvidoria. Desse acolhimento, né? Desse acolhimento, de explicar para esse aluno que ele não está... Né? Então, acho que essa é uma preocupação que a gente tem também. E você sabe o que é legal? Porque aqui a gente está... Eu vou rasgar a seda para os meus dois colegas aqui, porque eles são grandes gestores, né? O Paulo, uma longa experiência na jornada, né, desse grupo educacional, na CER, em várias universidades aí que ele organiza, que ele ajuda, né? Na BRAF, né? Um tocador de piano e sabe ler muitas partituras. E a Beatriz é uma craque na experiência do aluno, né? E recentemente eu tive o honroso convite dela, né? De conversar com os reitores que ela coordena, é uma maestra, né? Coordena. E ela fez uma revolução nesse sentido que ela está falando agora, quando ela foi reitora do UniDF, né? Então ela resgatou uma instituição, né, Beatriz? Sim. Justamente com esse olhar para o aluno, né? Sim. Porque a razão de ser das instituições de ensino são os alunos, né? É mudar, transformar a vida deles. Então, com a preocupação que a Beatriz coloca à mesa, é isso, né? De ver como que vai acontecer essas mudanças que a regulação requer, né, que o MEC exige das instituições, mas como a instituição vai passar isso para as famílias, para os alunos, né, nessa perspectiva formativa, o canudo que ele vai receber daqui 2, 4, 5 anos, 6 anos, né? Porque também tem esse período de transição, esse período de acomodação das matrizes. Imagine só, né? Falando aqui para os gestores, a Beatriz reitora tendo que lidar com 40, 50, 80 matrizes, né? E unidades curriculares, né, Paulo? Na hora da avaliação, que você não sabe nem onde você encontra, porque são várias. Então, a transição, ela acontece só no papel, né? Ela vai acontecer aqui, mas vai lá na ponta, você vai ter que lidar. A coordenação do curso, o NDE vai ter que lidar com isso, né? O professor, tudo isso gera, né, essa transformação. Os PDIs, os PPCs, PDI, os regimentos, PPC. E sem contar que tem um prazo, né?
Ainda tem de recredenciamento agora. Todo mundo vai passar. Vai ter que passar. Até 27 pelo recredenciamento institucional. E aí tem uma outra coisa, né? Vem os instrumentos novos de avaliação, que precisam ser apresentados. Sim. Né? E justamente para a gente saber, como a Beatriz mencionou agora há pouco. Nós estamos conversando sobre o quê? Né? Nós estamos falando, né, qual que vai ser o mote, o norte, a bússola que vai guiar, né? Bom, acho que a gente conseguiu contextualizar bem em que momento nós estamos vivendo dentro da ABMS, dentro do setor educacional, a visão dos gestores, a preocupação com os alunos, mas o nosso podcast tem que encerrar. Tem mesmo? Eu pensei que a gente ia ficar falando aqui a noite inteira, Prazer. a manhã inteira, a tarde inteira, mas é porque o assunto é muito enriquecedor, né? Ele toma a gente precisa muita realmente energia nossa. Né? entrar no mérito, né, de falar dos assuntos um pouco mais espinhosos, mas é a nossa função dentro da associação. E, claro, a gente, com certeza, sempre pensando num Brasil melhor, numa educação melhor, sempre pensando para frente, né? Com certeza. Claro que existe resistência, mas é sempre focando aí na melhoria do ensino e, consequentemente, no Brasil. Exato. Então, eu gostaria muito de deixar meu agradecimento especial ao Paulo Chanan, Obrigado. a Rick Sartori e a Bia Eckert-Hoff Obrigada. pela participação de vocês, pelo tempo de vocês. E você fique à vontade para dar sugestões de pautas. É só mandar um e-mail para a gente eporfalaremeducação@abms.org.br. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de assistir também os outros episódios que nós gravamos aqui durante o 17º CEBESP. E a gente se encontra então por aí nos próximos podcasts da ABMS. Até lá. Tchau, tchau.